4,5 bilhões de anos de história. E em alguns lugares, você ainda consegue sentir isso, não através de livros, não através de fotos, presencialmente, com o vento na cara e o chão tremendo sob seus pés. Essa lista existe por uma razão: lembrar que o mundo é maior do que qualquer tela consegue mostrar. Bem-vindo ao Travel List. Hoje, 34 maravilhas naturais espalhadas pelos 7 continentes. Lugares que a ciência ainda estuda, que a história não esquece e que a câmera não faz jus. Do fundo do oceano ao topo do mundo, da floresta mais densa ao deserto onde nunca choveu. Você vai querer anotar. Quando Eleanor Roosevelt viu as cataratas do Iguaçu pela primeira vez, ela disse apenas: "Coitada da nossa Niágara." São 275 quedas d'água espalhadas por quase 3 quilômetros de largura. A Garganta do Diabo, a queda principal, despeja metade do volume do rio de uma só vez em uma cratera de 82 metros. A névoa sobe tão alto que forma chuva constante num raio de 500 metros. O nome vem do Guarani, Iguaçu, Água Grande. Os guaranis consideravam o lugar sagrado. Dá para visitar pelos 2 lados da fronteira. O lado argentino coloca você no meio das quedas. O lado brasileiro entrega a vista panorâmica completa. O passeio de barco La Aventura leva direto para baixo das cataratas. Você sai completamente encharcado. A melhor época é de abril a novembro. E tem um detalhe que quase ninguém conta: tem trilha de acesso gratuito à beira do rio antes da entrada principal. O céu não deveria fazer isso, mas faz. Cortinas de verde, roxo, rosa e branco dançando sobre o horizonte ártico, causadas por partículas solares colidindo com a atmosfera da Terra a mais de 100 quilômetros de altitude. As cores dependem do gás. O oxigênio a baixa altitude produz verde e amarelo. Acima de 200 quilômetros, aparecem tons vermelhos e azuis, raros e procurados por fotógrafos do mundo inteiro. Para vê-la, você precisa ir acima do Círculo Polar Ártico, entre setembro e março. Tromsø, na Noruega, e Rovaniemi, na Finlândia, tem infraestrutura completa para turistas. Da Islândia, basta sair de Reykjavik por 30 minutos para fugir da poluição luminosa. A temperatura fica entre -10 e -25 graus Celsius no pico da temporada. Na mitologia nórdica, as auroras eram o reflexo dos escudos das valquírias galopando pelo céu. Aplicativos de previsão de atividade solar ajudam a saber quando o espetáculo será mais intenso. É a maior estrutura viva do planeta e está visível do espaço. – 2.300 quilômetros de extensão ao longo da costa nordeste da Austrália, abrigando mais de 1.500 espécies de peixes e 4.000 tipos de moluscos. O Recife é tão imenso que tem seus próprios padrões internos de correntes marinhas. Mas há um dado que precisa ser dito: o aquecimento global já destruiu grande parte dos corais. A Unesco chegou a considerar colocar o Recife na lista de patrimônios em perigo. O que resta ainda é extraordinário, mas o tempo para ver está se esgotando. O acesso principal é por Cairns, no Queensland. Mergulho com snorkel é acessível para iniciantes. Mergulho autônomo exige certificação. A melhor época é de junho a outubro, quando a visibilidade é máxima. Atenção, os meses de novembro a março são temporada de medusas caixa, extremamente perigosas. Os aborígenes australianos têm conexão espiritual com esse Recife há pelo menos 60 mil anos. O maior deserto de sal do mundo fica a 3.656 metros de altitude, nos Andes bolivianos. São mais de 10.000 quilômetros quadrados de branco absoluto, e durante a estação das chuvas, uma fina camada d'água transforma tudo no maior espelho natural do planeta. O horizonte some. O céu e o chão viram um só. Mas há uma camada que a maioria dos turistas não sabe. O salar contém entre 50% e 70% das reservas mundiais de lítio, o mineral que alimenta baterias de celulares e carros elétricos. A paisagem onde você tira foto
pode ser o futuro da energia mundial. Na estação seca, de maio a novembro, a superfície sólida expõe os hexágonos de sal que cobrem o chão como um padrão geométrico perfeito. A melhor foto do espelho é feita ao nascer do sol, antes do vento criar ondulações na água. Os guias locais saem às 5 da manhã por isso. Para os Aymara, o salar é o leite seco da deusa Pachamama. Os locais não chamam de Victoria Falls, chamam de Moce ou Atúnia, a fumaça que troveja. Com 1.708 metros de largura e 108 de altura, é a maior cortina de água do mundo. Na estação cheia, de fevereiro a maio, o spray cria chuva constante em um raio de 500 metros. Você fica completamente encharcado mesmo sem entrar na água. O explorador David Livingstone foi o primeiro europeu a ver as cataratas, em 1855, e deu o nome em homenagem à Rainha Vitória. Mas o nome original, Moce ou Atúnia, é o que os habitantes locais ainda usam. O lugar pode ser visitado pelos dois lados da fronteira. Pelo lado zambiano, a visão da queda completa é melhor. Pelo lado zimbabuano, a trilha de borda é mais impressionante. Na estação seca, de setembro a janeiro, o nível do rio baixa e revela o Devil's Pool, uma piscina natural exatamente na borda do abismo. Com um guia, você pode nadar nela, possivelmente a experiência natural mais audaciosa do planeta. Na teoria, é só um buraco no chão. Na prática, quando você chega na borda, o cérebro não consegue processar o que está vendo. Esse é o Grand Canyon, nos Estados Unidos. São 446 quilômetros de comprimento, até 29 de largura e 1.800 metros de profundidade. As camadas de rocha expostas nas paredes contam 2 bilhões de anos de história geológica, e o Rio Colorado, lá embaixo, ainda continua esculpindo, só mais devagar por causa das barragens construídas no século XX. O acesso principal é pela South Rim, aberta o ano todo. A melhor época é de março a maio e de setembro a novembro. A trilha Bright Angel desce até o fundo, mas fazer a descida e a subida no mesmo dia não é recomendado. O calor no verão mata visitantes todos os anos. 4 nações indígenas, Havasupai, Hopi, Hualapai e Navajo, consideram o Canyon território sagrado. Segredo: o North Rim, aberto só de maio a outubro, tem vistas tão boas quanto o South Rim, com 90% menos turistas. – 5,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical, 9 países, 20% do oxigênio terrestre, 10% de todas as espécies vivas conhecidas no planeta. A Amazônia cria sua própria chuva. As árvores liberam vapor d'água que forma nuvens e precipita de volta na floresta em um ciclo fechado. Mas os cientistas alertam: se o desmatamento ultrapassar 20 a 25%, esse ciclo colapsa e a floresta inteira vira savana. Há mais de 400 povos indígenas vivendo aqui, incluindo grupos em isolamento voluntário, os últimos humanos que vivem sem nenhum contato com a civilização moderna. O acesso turístico principal é por Manaus, no Brasil, ou por Iquitos, no Peru, cidade sem estrada, acessível só de avião ou barco. Lodges de selva oferecem imersão de 3 a 7 dias. A melhor época para ver fauna é de julho a outubro. Detalhe único de Manaus: o encontro dos rios Negro e Solimões, que correm lado a lado sem se misturar por 6 quilômetros, é visitável de barco. James Cameron não inventou os montes flutuantes de Avatar. Ele simplesmente foi ao Parque Nacional de Zhangjiajie, em Hunan, China, e pegou emprestado o que já existia. Pilares de arenito de até 200 metros de altura emergem de vales cobertos de névoa de manhã cedo, e o parque até renomeou um dos pilares de Avatar Hallelujah Mountain, oficialmente. A neblina matinal, entre 6 e 8 horas da manhã, é o elemento que cria o efeito visual que virou símbolo do lugar.
Visitar no meio do dia perde o efeito principal. Dentro do parque, o elevador de vidro Bailong sobe 330 metros pela parede de um penhasco, o mais alto do mundo em operação comercial. A região era habitada pelo povo Tujia há mais de 2.000 anos, com aldeias tradicionais ainda dentro dos limites do parque. O acesso é por Zhangjiajie City, com voos de Pequim, Xangai e Guangzhou. O parque tem boa sinalização em inglês e guias bilíngues disponíveis. Parece um deserto, mas não é. 1.550 quilômetros quadrados de dunas de areia branca no Maranhão, nordeste do Brasil, mas que recebem 1.600 milímetros de chuva por ano. Entre janeiro e junho, a água das chuvas fica represada entre as dunas e forma centenas de lagoas de água doce cristalina. O contraste entre o branco da areia e o azul e verde das lagoas cria um dos cenários mais surreais do planeta. De julho a setembro, as lagoas estão cheias e o turismo está no pico. A base de acesso é Barreirinhas. Os passeios de buggy levam às lagoas mais próximas, mas a Lagoa Bonita, na borda leste do parque, tem a maior extensão e cor mais intensa. Exige 4 horas de buggy e poucos turistas chegam lá. Comunidades tradicionais, quebradeiras de coco e pescadores vivem dentro dos limites do parque há gerações, parte inseparável da paisagem e cultura local. O parque é um destino que recompensa quem vai além do óbvio. A 250 metros de largura no ponto mais estreito do Nærøyfjord, e as paredes de rocha de cada lado sobem 1.200 metros acima da água. Cachoeiras despencam direto no mar. Esse é um dos mais de 1.000 fiordes da Noruega, criados quando glaciares da última era do gelo escavaram vales na rocha por dezenas de milhares de anos. O Sognefjord é o maior, 204 quilômetros de comprimento e 1.308 metros de profundidade. Para os vikings, os fiordes eram estradas naturais protegidas, rotas de navegação que moldaram toda a civilização nórdica. O acesso principal é por Bergen ou pela pequena cidade de Flåm. A viagem de trem de Flåm a Myrdal é considerada uma das mais bonitas do mundo. Cruzeiros pelo Nærøyfjord, patrimônio da Unesco, saem de Flåm durante todo o verão. A melhor época é de maio a setembro. E o miradouro Preikestolen, uma plataforma de rocha natural sem proteção a 604 metros, recebe 300.000 visitantes por ano por uma razão. No extremo sul da América do Sul, onde o continente começa a se dissolver em fiordes, geleiras e vento constante, fica uma das regiões mais remotas e preservadas do planeta. Torres del Paine, no Chile, tem torres de granito que sobem verticalmente por mais de 2.000 metros. El Chaltén, na Argentina, tem o Monte Fitzroy, uma agulha de rocha que perfura as nuvens. E o Perito Moreno é uma das poucas geleiras do mundo que ainda avança em vez de recuar, crescendo 2 metros por dia. A cada 4 a 7 anos, ela bloqueia completamente o lago argentino e cria uma represa de gelo de 60 metros. Quando a pressão rompe, o espetáculo é comparado a uma explosão. O nome Patagônia vem dos Patagões, povo indígena terruelche, descrito por Magalhães em 1520. A melhor época é de novembro a março. Detalhe prático: El Chaltén não cobra taxa de entrada para nenhuma trilha. Todos os percursos são gratuitos. – 8.849 metros, o ponto mais alto da Terra, revisado em 2020. Fica no Himalaia, na fronteira entre Nepal e Tíbete. O Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano por causa do movimento das placas tectônicas. E foi formado pelo fundo do oceano. As rochas do topo contêm fósseis marinhos. Para ver o Everest sem escalar, o trekking até o campo base, a 5.364 metros, leva de 12 a 14 dias a partir de Lukla. Os voos de Katmandu para Lukla são famosos por serem alguns dos mais perigosos do mundo. A pista fica numa encosta de montanha.
A melhor época é de março a maio e de setembro a novembro. Para os Sherpas, o Everest é Chomolungma, mãe do universo. Muitos se recusam a pisar no cume por respeito religioso. E o ponto de vista mais fotógrado do Everest não é do campo base, é do Kala Patthar, a 5.545 metros, a 45 minutos a pé. Há lugares no mundo onde os animais simplesmente não têm medo de você. As Galápagos são um desses lugares. O arquipélago de 19 ilhas no Oceano Pacífico, a 1.000 quilômetros da costa do Equador, teve fauna tão isolada por tanto tempo que nenhuma criatura desenvolveu instinto de fuga diante de humanos. Leões marinhos dormem do seu lado na praia. Iguana-marinhas ignoram sua presença completamente. Charles Darwin chegou aqui em 1835 e ficou 5 semanas. Essa visita foi a principal inspiração para A Origem das Espécies. As tartarugas gigantes que ele observou ainda vivem aqui. O acesso é por voos de Quito ou Guayaquil até Santa Cruz ou San Cristóbal. A taxa de entrada ao Parque Nacional é de $200, revisada em 2024. Cruzeiros de 7 a 14 dias são a forma mais completa de explorar, mas visitas de dia inteiro de Santa Cruz cobrem os principais pontos a uma fração do custo. A Ilha Espanhola tem a maior colônia de albatrozes das Galápagos, visível apenas de março a dezembro. Há regiões no Atacama onde nunca choveu. Nunca, em toda a história registrada. É o deserto não polar mais árido do mundo, a 2.400 metros de altitude no norte do Chile. A NASA usa o Atacama para testar rovers de Marte. A composição do solo e a ausência quase total de vida microbiana são as mais próximas do planeta vermelho encontradas na Terra. À noite, o céu revela 80% das observações astronômicas profissionais do mundo. Os maiores telescópios do planeta estão aqui. As atrações incluem o Vale da Lua, os geysers de El Tátil a 4.300 metros e o Salar de Atacama com seus flamingos cor-de-rosa. A temperatura varia entre -10 graus à noite e 30 graus durante o dia, no mesmo lugar, no mesmo dia. A base é San Pedro de Atacama. A melhor época para o céu mais limpo é de junho a novembro. O Atacama é território histórico dos atacamenhos, o povo Licanantai, há pelo menos 10.000 anos. – 116 metros abaixo do nível do mar. Temperatura média de 35 graus Celsius, com picos acima de 50. 3 placas tectônicas se separando simultaneamente. A depressão da Naquil, no nordeste da Etiópia, é um dos lugares mais hostis e visualmente extraordinários do planeta. O vulcão Erta Ali tem um dos únicos lagos de lava permanentes do mundo, uma piscina de magma em erupção contínua há mais de 100 anos, visível a quilômetros de distância à noite. As piscinas de enxofre de Dallol, nas proximidades, têm cores de amarelo, verde e laranja, que não parecem pertencer a este planeta. O acesso é por Mekelle, com tours especializados obrigatórios. Visitas ao Erta Ali exigem trekking noturno de 4 a 6 horas para evitar o calor extremo. Escoltas de segurança armadas são obrigatórias por lei. O povo Afar vive nessa região há séculos e ainda transporta sal em caravanas de camelos como há 500 anos. A Vinicunca, chamada de Montanha das Sete Cores, fica nos Andes peruanos a 5.200 metros de altitude. Vermelho, rosa, amarelo, verde, branco. As cores são minerais diferentes expostos pela erosão ao longo de milhões de anos. Mas há um detalhe que muda tudo. A montanha só foi descoberta pelo turismo em 2015. Antes disso, estava coberta por neve perpétua. O derretimento das geleiras andinas, causado pelo aquecimento global, revelou as cores. O que parece um espetáculo da natureza é também um sintoma de mudança climática. O acesso é a partir de Cusco, 3 horas de carro mais 1 a 2 horas de trekking. A altitude causa mal-estar severo,
A aclimatação de pelo menos 2 dias em Cusco é obrigatória antes de subir. A entrada custa cerca de $2,50. A melhor época é de abril a novembro. Para as comunidades quechuas locais, o lugar é sagrado. Dica de quem já foi: sair antes das 6 da manhã garante chegar antes das multidões. Após as 9, o lugar está lotado. É o lago mais profundo do mundo, 1.642 metros. É o maior reservatório de água doce do planeta. Contém 20% de toda a água doce superficial da Terra. E tem 25 milhões de anos. O lago mais antigo do mundo. O Lago Baikal, na Sibéria, é um caso único em todos os sentidos. Abriga a foca Nerpa, a única foca de água doce do planeta, que chegou ali por migração há centenas de milhares de anos e nunca mais saiu. No inverno, o gelo chega a 1 metro de espessura e tem a transparência de um aquário. Em fevereiro e março, é possível ver o fundo a metros de profundidade pela superfície. A ilha Okon, no meio do lago, tem comunidades buriatas que praticam xamanismo há milênios. Para os buriatas, o Baikal é sagrado, chamado de Dalai Nor, mar sagrado em mongol. O acesso é por Irkutsk, na rota do trem transiberiano. Verificar restrições de viagem atuais antes de planejar a visita. Dezesseis lagos interconectados por cachoeiras no interior da Croácia. A água é de uma cor que não parece real, turquesa e esmeralda ao mesmo tempo, causada pela combinação de algas, minerais e a refração da luz. E a mesma água parece azul de manhã e verde ao meio-dia. O parque é patrimônio da Unesco desde 1979 e recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Passarelas de madeira percorrem toda a extensão dos lagos, suspensas sobre a água. Nadar é proibido. A melhor época é de abril a maio e de setembro a outubro, quando as multidões do verão diminuem e a temperatura é amena. A entrada custa cerca de €35 no verão. A maioria dos visitantes faz os percursos curtos e perde os lagos superiores, os mais selvagens e menos percorridos do parque. O percurso H cobre a extensão completa. Detalhe histórico: durante a Guerra da Independência da Croácia, nos anos 90, o parque foi zona de conflito militar, e algumas áreas externas ainda têm minas terrestres fora dos caminhos marcados. Arthur Conan Doyle escreveu O Mundo Perdido em 1912, um romance sobre dinossauros sobrevivendo numa plataforma isolada acima das nuvens. A inspiração foi o Monte Roraima. O Tepuy tem 2.810 metros de altura, com topo completamente plano coberto de nuvens e paredes verticais de 400 metros em todos os lados. Nenhum predador natural consegue subir. Então, o topo desenvolveu espécies de répteis, plantas carnívoras e insetos que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Fica na fronteira tripla entre Venezuela, Brasil e Guiana. O acesso mais estável hoje é pelo lado brasileiro, a partir de Boa Vista, com guias PEMON obrigatórios. O trekking dura 6 dias de ida e volta. Para os PEMON, o Roraima é Roroimã, grande morro azul-verde, e é sagrado. No topo, existe o Poço Cristal, uma piscina de água pura dentro de uma formação rochosa. Provavelmente o banho mais isolado do planeta. O acesso pelo lado venezuelano está sujeito à instabilidade logística. Verificar antes de planejar. Em islandês, o nome significa Poça Feia. É uma das maiores ironias da natureza. Aljótipolur é uma das formações mais fotogênicas da Islândia. Uma cratera vulcânica formada em 1477 nas terras altas do sul. Parte do sistema de fissuras Veidivötn, com paredes de rocha vermelha e negra de 70 a 120 metros de altura, que cercam um lago azul profundo completamente inesperado. A água não tem afluentes visíveis, vem de fontes subterrâneas e não tem saída superficial. Fica dentro da reserva natural de Fjalabak, próxima a Landmannalaugar, o paraíso de caminhadas das terras altas islandesas, com montanhas de riolita multicoloridas
e fontes termais. O acesso exige veículo 4x4 pela estrada F-208. Apenas durante o verão, as terras altas ficam completamente inacessíveis no inverno. O trekking da área de camping de Landman a Laugar até a cratera leva cerca de 2 horas. O melhor horário é ao entardecer, quando o sol aquece as rochas vermelhas e cria contraste dramático com o lago. O Okavango é um rio que nunca chega ao mar. Percorre 1.600 quilômetros da Angola até o Botsuana e então se dissolve no deserto do Kalahari. Toda a água evapora ou é absorvida pela areia. E nesse ponto de dissolução, cria o maior delta interior do mundo, 15.000 quilômetros quadrados de canais, ilhas e pântanos, no meio de um dos desertos mais áridos da África. O resultado é um dos ecossistemas mais biodiversos do continente. Elefantes, hipopótamos, leões, leopardos e mais de 500 tipos de pássaros vivem aqui. O safari de Mokoro, uma canoa tradicional de madeira, é a forma mais característica de explorar. Silencioso, rente à água, com hipopótamos passando a metros. O acesso é por Maun, no Botsuana, com voos de Joanesburgo. A melhor época é de junho a agosto, quando a cheia do delta está no pico. O povo San, os bosquímanos, habita essa região há pelo menos 70.000 anos. O Okavango é patrimônio da Unesco desde 2014. Castelo de algodão. É isso que Pamukkale significa em turco. E quando você vê os terraços brancos de calcário descendo a encosta, cobertos de água termal azul turquesa, o nome faz sentido imediato. A água subterrânea sobe quente e rica em carbonato de cálcio. Ao entrar em contato com o ar, deposita camadas de travertino que, ao longo de milhares de anos, formaram essas piscinas naturais em degrau. Em Denizli, no sudoeste da Turquia. Por cima dos terraços está Hierápolis, uma cidade romana completa, com teatro, necrópole e spa. Marco Aurélio se banhava aqui. Há colunas de mármore ainda submersos nas piscinas superiores. Você pode nadar sobre elas. Para caminhar nos terraços, é obrigatório tirar os sapatos. A regra protege a formação. A melhor época é de março a maio e de setembro a novembro. O acesso é a 3 horas de Izmir ou Antalya. A temperatura da água varia entre 35 e 40 graus Celsius nas piscinas mais rasas. As Maldivas têm 1.200 ilhas, e algumas delas existem apenas por algumas horas por dia. Os bancos de areia emergem e desaparecem com as marés. Turistas fazem piqueniques em ilhas, que não constam em nenhum mapa e que somem antes do anoitecer. É uma das experiências mais radicalmente efêmeras do mundo. Mas há uma camada mais profunda nessa beleza. As Maldivas podem ser o primeiro país a desaparecer completamente do planeta. 80% do território está a menos de 1 metro acima do nível do mar. O governo já comprou terra na Índia e na Austrália como plano de contingência para relocar a população. O que parece paraíso é também uma contagem regressiva. O acesso é pela capital Malé, com voos de Dubai, Singapura e Londres. A melhor época é de dezembro a abril. Detalhe que muda o custo da experiência. Guest houses em ilhas locais, fora dos resorts, custam 1/10 do preço e têm acesso aos mesmos bancos de areia e águas cristalinas. Há um som no bambu de Arashiyama que o Ministério do Meio Ambiente do Japão incluiu oficialmente na lista dos 100 sons do Japão a ser preservado. É o som dos colmos de 30 metros balançando no vento, um chiado suave, constante, que não existe em nenhum outro lugar. O corredor de bambu fica em Arashiyama, Kyoto, e é um dos lugares mais fotografados do Japão. A entrada é gratuita e funciona 24 horas. Mas o que os guias não contam é que entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, o lugar está tão cheio que a experiência desaparece. O segredo é chegar entre as 5 e as 7 da manhã. A floresta vazia, com a luz filtrada entre os colmos, é uma experiência completamente diferente. O bambu aqui
É cultivado desde o período Heian, entre 794 e 1185 d.C., para artesanato e construção. O que hoje parece natureza selvagem é resultado de séculos de cultivo humano intencional. A 5 minutos da floresta, o templo Jojakoji tem um jardim de musgo e vista de Kyoto, praticamente sem turistas. Tsingy, em Malgache, significa onde não se pode andar descalço. É um aviso literal. Milhares de agulhas de calcário afiadas como facas de até 70 metros de altura cobrem o Parque Nacional de Tsingy de Bemaraha, em Madagascar. O ecossistema criado pelo labirinto de picos é tão isolado que tem espécies de lêmures, répteis e plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta, nem mesmo no resto de Madagascar. O acesso é por Morondava, com voo da capital Antananarivo, mais 2 dias de estrada de terra ou barco. Tour com guias locais obrigatório. A exploração avançada exige equipamento de via ferrata. O parque é patrimônio da Unesco. Para os Malagasy, as cavernas dentro do Tsingy são morada de ancestrais, locais sagrados onde certas ações são proibidas por respeito. Para quem quer a experiência visual sem o desafio físico extremo, o Tsingy pequeno tem formações igualmente impressionantes, com 1/3 da dificuldade de acesso, um dos destinos mais únicos e menos visitados do planeta. Uma lagoa cor-de-rosa no sul da Espanha. Não é uma foto editada. A cor vem de algas e bactérias halofílicas, organismos que sobrevivem em alta salinidade, que produzem pigmentos de beta-caroteno ao reagir à luz solar. A mesma substância que dá cor às cenouras está tingindo esse lago. Quanto mais sal, mais intensa a cor. Em Torrevieja, Alicante, a salina tem uso industrial ativo. O sal daqui abastece a indústria alimentícia europeia há séculos. Os flamingos que vivem na lagoa também ficam rosados por comer os mesmos organismos. O acesso é gratuito, com mirante público visível da estrada. A melhor época é o verão, de julho a setembro, quando a evaporação concentra o sal e a cor fica mais intensa. Alicante fica a 45 minutos de carro. E um detalhe que poucos conhecem: o melhor ângulo para fotografia não é do mirante oficial, é da margem norte, acessível a pé por uma trilha não sinalizada de 20 minutos. Por 6.200 anos, a água do Lago General Carreira correu contra depósitos de mármore na costa patagônica e esculpiu o impossível: pilares, cavernas, túneis e colunas de mármore puro acessíveis apenas por barco. A água do lago tem aquela cor turquesa que você questiona se é real, e o reflexo dela no teto das cavernas tinge o mármore branco de azul intenso. O efeito muda completamente com o nível do lago. Em março e abril, com nível mais alto, o azul é máximo. Em outubro, com nível mais baixo, o mármore fica quase branco. O lago fica na fronteira entre Chile e Argentina, chamado de Lago General Carreira, no lado chileno, e Lago Buenos Aires, no lado argentino. Ambos os lados têm acesso de barco às cavernas. Detalhe prático: os tours saindo do lado argentino pela cidade de Perito Moreno são significativamente mais baratos. Mesma experiência, preço diferente. O lugar fica na Carretera Austral Chilena, uma das rotas de road trip mais míticas da América do Sul. O maior campo de geysers do hemisfério sul está a 4.320 metros de altitude no Atacama, Chile. Mais de 80 geysers ativos em funcionamento simultâneo. E a melhor hora para ver é às 6 da manhã, quando a diferença entre o vapor a 90 graus Celsius e o ar externo a -10 cria as colunas mais altas. Chegar às 7 significa perder o melhor. Por isso, todos os tours de São Pedro de Atacama saem às 4 da madrugada. A temperatura ao amanhecer fica entre -5 e -15 graus. Prepare roupa quente. Depois do espetáculo dos geysers, há piscinas termais no local para banho sob o sol que nasce. El Tátil
era usado pelos povos atacamenhos para purificação ritual. Os geysers eram considerados a respiração da Pachamama. E o detalhe que transforma a experiência: a maioria dos turistas vai, fotografa os geysers e volta. Os que ficam para o café da manhã, enquanto o sol aquece os campos de vapor, vivem uma experiência completamente diferente da primeira. Socotra ficou isolada do continente há 6 milhões de anos. Tempo suficiente para a evolução criar um ecossistema radicalmente diferente do resto do mundo. 37% das plantas da ilha não existem em nenhum outro lugar da Terra. O símbolo do lugar é a árvore sangue de dragão, copa em forma de cogumelo invertido, resina vermelha sangue, aparência de outro planeta. Os biólogos chamam de Galápagos do Oceano Índico. A língua Socotri, falada pelos habitantes, não tem escrita. Toda a tradição cultural é oral. O acesso é por voos charter de Abu Dhabi, operados pela Air Arábia, 2 a 3 vezes por semana. A temporada turística vai de outubro a março. Requer organização através de operadores locais. O governo americano mantém recomendação não viajar para o Iêmen, incluindo Socotra. Verifique o status atual e consulte seu governo antes de planejar a visita. Para os que topam o desafio logístico, é um dos destinos mais únicos do planeta. A maior caldeira vulcânica intacta do mundo, 260 quilômetros quadrados, com paredes de 600 metros de altura. Dentro dela, vive uma das maiores concentrações de vida selvagem da África, sem precisar migrar para fora. Leões, elefantes, hipopótamos, zebras e cerca de 25 rinocerontes negros, dos últimos da África Oriental, habitam esse círculo perfeito como se o mundo acabasse nas bordas. O safari de Jeep desce pela borda e explora o fundo da cratera durante o dia. A melhor época é de junho a outubro, na estação seca. A entrada custa $70 por pessoa por dia, mais taxa de veículo. A cratera fica a 3 horas de Arusha, com combinação clássica com o Serengeti e o Monte Kilimanjaro. O povo Maasai tem direito histórico de pastar gado dentro da cratera, uma negociação única entre preservação ambiental e tradição, que data da criação do parque em 1959. O avistamento dos rinocerontes negros não é garantido, mas guias locais conhecem os pontos mais prováveis. – 250 quilômetros quadrados de gelo, 60 metros de altura na face frontal, crescendo 2 metros por dia. O Perito Moreno, no Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, é uma das poucas geleiras do mundo que ainda avança. Enquanto geleiras em todo o planeta recuam por causa do aquecimento global, o Perito Moreno contraria a tendência. A cada 4 a 7 anos, ela avança tanto que bloqueia completamente o lago argentino, criando uma represa de gelo. E quando a pressão da água rompe a barreira, o espetáculo de gelo desmoronando é visível e audível de quilômetros. Turistas esperam dias pelo evento. As passarelas de madeira do parque oferecem vistas frontais e laterais diretas. Trekking sobre o gelo com guia é disponível. O acesso é a 80 quilômetros de El Calafate, que tem aeroporto com voos de Buenos Aires. A melhor época é de outubro a abril. A face norte da geleira tem a mesma frequência de rupturas de icebergs com muito menos gente. O passeio de barco pelo canal de Los Témpanos chega lá. A península de Yucatán tem o maior sistema de cavernas subaquáticas do mundo. Mais de 380 quilômetros mapeados de túneis sob a floresta, conectados por cenotes. Aberturas naturais na rocha calcária, onde a luz do sol entra e a água cristalina a 24 graus convida à exploração. Os maias acreditavam que os cenotes eram portais para Xibalba, o inframundo. Sacrifícios rituais, joias de jade e ossos humanos foram encontrados no fundo dos cenotes sagrados. O Gran Cenote fica a 4 quilômetros de Tulum, com snorkel e mergulho disponíveis. O melhor horário é entre 8 e 10 da manhã, quando a luz solar cria feixes visíveis na água.
A tarde está lotada de grupos. Outros cenotes mais remotos, como dos Ojos e Calavera, têm menos turistas e estrutura igualmente boa. Para mergulhadores certificados em caverna, o sistema Sac Actum, conectado ao Gran Cenote, tem quilômetros de túneis com visibilidade de 40 metros. Tulum tem aeroporto novo com voos internacionais desde 2023. Os japoneses têm um ditado: quem nunca subiu o Fuji é tolo. Quem sobe 2 vezes também é tolo. A frase captura algo real sobre o lugar. A beleza é inegável, mas o esforço exige respeito. 3.776 metros, vulcão ativo. Última erupção em 1707. Símbolo nacional e patrimônio da Unesco desde 2013. A câmara de magma ainda está ativa. Geólogos classificam como provável erupção nas próximas décadas. A temporada de escalada é de julho a início de setembro. Há 4 trilhas. A mais popular é a Yoshida, com lojas e abrigos ao longo do percurso. A taxa de escalada é de 2.000 ienes, mas o segredo que transforma a experiência. A melhor vista do Fuji não é do topo. É do lago Kawaguchiko ao amanhecer, quando o reflexo perfeito do vulcão aparece na água parada, sem esforço, sem custo e visualmente insuperável. O rio mais bonito do mundo, Caño Cristales, na Serra de La Macarena, Colômbia, tem muitos títulos, e os merece. Entre julho e novembro, a alga macarênia clavigera tinge o fundo do rio de vermelho intenso. Combinada com o verde das plantas aquáticas, o amarelo das rochas, o azul da água e o preto das sombras, cria um espetáculo que parece pintado. O fenômeno é frágil, funciona apenas numa janela específica de nível d'água. Água alta demais cobre as algas, baixa demais, elas morrem. Só há 4 a 5 meses por ano com as condições certas. O acesso é por La Macarena, com voo de Bogotá de 1 hora. A entrada exige guia obrigatório, cerca de $50 de entrada mais o guia. O melhor período não é outubro, mas agosto e setembro, quando a combinação de cores está em equilíbrio ideal. 34 lugares. 34 razões para lembrar que esse planeta é extraordinário. E a pergunta que fica: qual deles está na sua lista? Escreve nos comentários. Queremos saber. Se esse vídeo te fez querer ir a algum lugar novo, deixa o like. Se inscreve no canal. Toda semana tem um destino novo esperando por você. Até o próximo.